Saúde aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Chegamos ao momento da mensagem, assim abramos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 1 ao 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entrementes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Oremos. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra, porque tu tens nos alimentado, tu tens agido em nossa vida, tu tens realizado grandes milagres. Nós temos motivos para te agradecer, porque até aqui tu tens estado conosco. É motivo de grande alegria receber a tua palavra, porque ela é o pão da vida, é a água da vida. Queremos te agradecer pela liberdade no Espírito, de poder te louvar e dar testemunho de tudo que tem feito, Senhor. Tu tens estado ao nosso lado. E nesta hora em que vamos receber a tua palavra, onde quer que estejamos, nós te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, já tivemos a oportunidade de meditar na palavra do Senhor, na qual Paulo, antes de se tornar um apóstolo, um servo do Senhor Jesus, um instrumento de Deus para pregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus, ele era uma pessoa religiosa, extremamente fanática, que estava perseguindo a igreja de Jesus. Observamos aqui que ele esteve presente quando Estevão foi morto. Ele foi conivente naquele ato. Ele era alguém que estava perseguindo a igreja. E diz aqui que ele invadia as casas e arrastava homens e mulheres que haviam aceito Jesus em sua vida. Ele estava perseguindo a igreja. E claro que a igreja estava em oração contínua, pedindo a intervenção de Deus diante desse mal que estava acontecendo. Paulo, ele tinha autoridade, era um homem muito inteligente, era um homem que ele pensava que estava fazendo um bem para o judaísmo. Ele seguia o judaísmo, era uma pessoa radical, uma pessoa fanática, e na visão dele, os cristãos estavam atrapalhando o judaísmo. Na visão dele, o cristianismo deveria cessar, parar. Por isso ele começa a perseguir os cristãos e as cristãs, pensando que estava fazendo um bem. Observamos aí um fanatismo religioso. Infelizmente, no decorrer dos séculos, muitos fanáticos surgiram, trazendo consequências na vida das pessoas, com sua radicalidade, suas concepções. Fanatismo trouxe prejuízo, sofrimento a muitas pessoas. A igreja de Jesus hoje na face da terra, ela é perseguida em vários países, onde os cristãos e cristãs são ameaçados, são oprimidos, até mesmo martirizados,
porque professam a sua fé em Jesus, a mesma fé que nós professamos, em Jesus. Entretanto, mesmo com essa perseguição, com esse sofrimento que Paulo estava provocando, que Paulo estava causando à igreja, homens e mulheres continuavam a pregar as boas novas da salvação. Diante da perseguição que Paulo estava fazendo, muitos cristãos e cristãs saíram da localidade, foram dispersos e foram por toda parte, diz aqui no versículo que nós lemos, versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Eram pessoas que não desanimaram diante da perseguição, diante da ameaça, diante do que Paulo e outros estavam fazendo, se mantiveram firmes, tementes a Deus, apregoando a palavra da salvação, apregoando a Jesus ressurreto, a Jesus o Salvador, o Jesus o Libertador das vidas que estavam sofrendo. Estevão, ele foi fiel até a morte. Diz a palavra, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida eterna. Estevão creu nessa palavra, foi firme, foi fiel e foi martirizado. E Saulo foi testemunha ocular. Ele viu o que fizeram e ele continuou invadindo as casas dos cristãos, trazendo para fora e levando-os à prisão, porque para ele é o que deveria ser feito. Ele tinha um entendimento de vários líderes religiosos naquela época, que pessoas assim como os cristãos eram pessoas que estavam trazendo um grande mal à sua nação. Na visão deles, eram pessoas que se afastaram do Deus Israel, do judaísmo, e isso estava trazendo consequências para a sua nação, porque haviam sido invadidos pelos romanos, que controlavam, manipulavam, exploravam o povo. Por isso, na visão deles, era necessário acabar com isso, com qualquer seita, qualquer prática que não fosse da religião deles. E os cristãos e cristãs, na visão deles, eram pessoas que deveriam parar com isso, deixar esse Jesus de lado, que foi morto, que para eles era uma heresia, era uma blasfêmia, era um erro. Mas, diz aqui, que quem foi disperso, continuaram a pregar as boas novas da salvação, não desanimaram, não desistiram. E hoje nós, como seres humanos, muitas pessoas hoje querem viver de uma forma fácil, viver num mar de rosas, sem problemas, sem lutas, sem dificuldades, sem tribulações. As pessoas hoje querem facilidades. E não é assim. Não há facilidades nesse mundo. Tudo tem um preço. Nós, como cristãos e cristãs, sabemos que não tem sido fácil. Viver nesse mundo não é fácil. Mas é possível porque Jesus nos assegura que Ele estaria conosco sempre, a cada dia, a cada momento. E aqui foram apregoando a palavra. Diz aqui, Filipe desceu à cidade de Samaria e anunciou a Cristo Jesus. Ele foi até lá, com coragem, motivado e animado. Ele não pôde ficar onde estava, mas não foi por isso que ele perdeu aquela vontade, aquele desejo de apregoar a Jesus. Ele foi mais convicto ainda. Se eu sair, porque estava apregoando a Cristo Jesus, vou continuar apregoando as boas novas da salvação, porque as pessoas precisam conhecer esse Jesus maravilhoso que eu conheci e mudou a minha vida. Versículo 6 diz, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que lhe operavam. Deus estava agindo
não apenas através dos lábios de Filipe, mas também através do sobrenatural. As pessoas estavam testemunhando, estavam ouvindo e vendo o que Deus estava fazendo através de Filipe. As maravilhas, os prodígios, os milagres. As pessoas estavam testemunhando. As pessoas testemunharam o que Jesus fez enquanto esteve entre as pessoas, entre as multidões, fisicamente, presencialmente, e agora ele estava agindo através de Filipe. Não era Filipe que estava realizando esses milagres, mas era Jesus através de Filipe, através da fé que ele teve no Senhor e Salvador. Essa mesma fé que nós devemos ter em todo tempo, em todo momento. Observamos aqui, versículo 7. Espíritos imundos e muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Observamos no ministério de Jesus que ele ensinava, ele apregoava as boas novas, ele curava pessoas que sofriam de problemas físicos e também problemas emocionais, libertando os seres humanos que estavam sofrendo. Jesus estava agindo nas pessoas de uma forma 100%, fisicamente e interiormente. Porque não adianta você curar fisicamente e deixar o mal interno. Não adianta curar o mal interno e deixar o físico enfermo. Jesus, ele estava curando as pessoas completamente. Houve um caso em que a cura de uma pessoa, ela foi curada porque Jesus perdoou seus pecados. Eram problemas internos que afetaram o seu corpo físico. E hoje muitas pessoas sofrem emocionalmente, sofrem fisicamente, espiritualmente. Isso traz consequências danosas à saúde integral do ser humano. E observamos aqui que através do ministério de Filipe, porque quando ele saiu, ele estava havendo perseguição, ele foi fiel a Jesus e continuou motivado, animado a pregar as boas novas. E fazendo parte desse ministério, Jesus estava curando vidas, estava libertando seres humanos da opressão, da escravidão, do sofrimento. É esse Jesus que nós cremos, esse Deus maravilhoso que está fazendo muito mais do que possamos imaginar. É esse Deus que nós temos dado testemunho constante. E se hoje nós estamos aqui, se hoje estamos aqui firmes, mesmo passando por problemas, por lutas, por dificuldades, por tribulações, é porque Jesus está em nossa vida. Ele tem feito parte da nossa vida. Nós temos buscado a sua presença, a sua ação, o seu agir. Ele tem nos sustentado através da fé que nós colocamos nele. Se não fosse Deus, onde estaríamos hoje? Quem já passou por momentos difíceis sabe muito bem a importância de ter Jesus em sua vida. Ter Deus agindo nela, assim como tem sido hoje. O mundo tem passado um momento difícil, primeiro da pandemia, da Covid, agora de guerras, e também ameaças de guerra, problemas que podem surgir, outras enfermidades, fora a corrupção, fora a violência, a agressão, o desamor, o racismo, preconceito, zombaria. São tantas coisas que têm
feito com que a humanidade sofra. A humanidade está doente, está enferma. O nosso mundo está sofrendo, está pagando um preço pelo desamor das pessoas. E é necessário mudança, é necessário cura, é necessária intervenção de Deus. E por isso nós, membros da igreja, estamos aqui com essas vidas que não desanimaram, mas deram continuidade. Nós estamos fazendo o mesmo. Diante dos problemas, lutas, dificuldades, nos mantemos fiéis e tementes a Deus. Estamos orando, estamos meditando na palavra, estamos dando testemunho e fazendo o que é possível fazer através de atos e atitudes. E Deus conta conosco. Assim como esses irmãos e irmãs aqui estavam sendo perseguidos, oprimidos, arrastados para fora dos lares, presos, ameaçados, alguns martirizados, continuaram firmes em sua fé, não desanimaram, aguentaram. E os que saíram dali continuaram a testemunhar. Esse é o grande desafio para todos nós hoje. Mesmo passando por momentos difíceis, um período caótico na história da vida da humanidade, continuamos fiéis a Jesus. Continuamos fiéis a Deus e Ele tem sido conosco. Por isso temos motivos para dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Que Jesus, Ele é o Senhor da nossa vida. E nós queremos ser bênçãos nas mãos do Senhor Deus, na sociedade, nesse mundo em que vivemos, para que possamos compartilhar do grande amor que Deus tem nos trazido. Quer trazer para toda a humanidade. Assim, irmãos e irmãs, agradeçamos ao nosso Deus nesse momento. Senhor Deus, te agradecemos pela Tua palavra, porque ela é muito importante para nós. Tua palavra é o pão da vida, é a água da vida. Tua palavra nos sustenta, nos motiva. Tua palavra nos inspira. Tua palavra é importante. Queremos te agradecer, Senhor Deus, porque se não fosse a Tua intervenção, Tua ação, Teu agir, não estaremos aqui ou estaremos em situação pior. Tu nos salvaste, Senhor, salvaste a nossa vida e continua agindo em nós, através de nós, para que vidas possam ser alcançadas pelo Teu amor. Assim te agradecemos nesse momento por receber a Tua palavra, que é o pão da vida, a água da vida. Te pedimos pelas vidas que tanto precisam de Ti, pelas vidas que conhecemos e não conhecemos, estamos intercedendo por elas nesse momento, porque a humanidade sofre, a humanidade tem sofrido e pedimos a Tua intervenção, o Teu agir. Fica conosco, Senhor Deus, nesse momento, onde quer que estejamos. Te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Recebamos a bênção. E a paz que excede toda a compreensão, guarde os nossos corações e mentes, no amor e conhecimento de Deus Pai e de Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Libertador, e a doce e confortadora consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, para todos sempre. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs e meus irmãos. Deus os abençoe, continuamos firmes nessa fé. Apesar de tudo que tem acontecido, Deus está conosco, nos abençoando, nos agraciando, intervindo, nos socorrendo.